Olá, tudo bem, meus alunos do primeiro ano? Carlos na área, tá ok? Pessoal, estamos aqui com a nossa quarta e última aula sobre química inorgânica, tá bom? Vamos falar hoje sobre óxidos, já falamos sobre ácidos, já falamos sobre bases, semana passada sobre sais e hoje vamos fechar nossa aula com óxidos, tá bom? Então tenha uma boa aula. Bem, pessoal, estamos aqui então novamente para falar sobre óxidos, certo? No caso aí, os óxidos são substâncias binárias. Nós encontramos no quê? Na forma de gás carbônico, na nossa respiração. Nós encontramos na forma de monóxido de carbono, na eliminação de gases dos veículos, certo? Então são substâncias que têm apenas dois elementos, sendo um deles tem que ser o oxigênio, tá? O outro elemento tem que ser uma substância que tem menor eletronegatividade que o oxigênio, tá? Então, por exemplo, o flúor, né, já não forma óxido com o oxigênio, tá bom? Partindo aí. Então temos aqui, né, os exemplos, né, de elementos. Alguns elementos como o nitrogênio, o cloro, né, o bromo, formam óxidos, né, com oxigênio, tá certo? Sempre colocando oxigênio no final, né, e esses elementos no início, tá bom? Então, como eu disse, né, o flúor não é óxido, né, não é uma substância que forma óxido, certo? Por quê? Porque ele é uma substância que tem eletronegatividade superior ao do oxigênio. No caso aqui, a gente está na nomenclatura. Na nomenclatura, o que, é que a gente faz, né? Em relação ao oxigênio, a gente coloca a quantidade de oxigênio da molécula, né? Bota a palavra di, aí bota outra substância, outro elemento, botando também a quantidade desse elemento. Então, por exemplo, se eu for dar o nome do Fe2O3, né? O que, é que a gente vai botar? Óxido de ferro 3, né? Ou seja, óxido de ferro, pode ser. Mas também podemos botar o quê? Trióxido de ferro. Por quê? Porque tri tem três oxigênios, né? Quer dizer que eu tenho três oxigênios, que é O3, né? E também tenho que botar, posso botar o quê? De ferro. Por quê? Porque temos dois ferros. Ok? Então temos outros exemplos. O dióxido de monocarbono, certo? Porque tem dois oxigênios e um carbono. Temos o monóxido de carbono, ou seja, tem um oxigênio e um carbono. Temos pentóxido de fósforo, desculpa. Então, pentóxido de fósforo. Por quê? Porque tem cinco oxigênios e apenas dois fósforos, e aí por diante, tá? Então, a gente tem que usar o mono, o di, o tri, o teta, né? Todos esses prefixos, tá bom? Passando adiante. Classificação. Então, chegamos aqui ao primeiro, óxido básico, certo? O que que são? São óxidos formados de metais mais oxigênio, tá certo? Aí o que acontece? Quando você mistura com a água, forma o que? Base. Temos como exemplo, tá? O monóxido de sódio com a água, tá? Forma o que? Hidróxido de sódio, tá bom? Vamos ao próximo. Óxidos ácidos, né? O anidritos, né? São o quê? São normalmente, né, formados por metais mais o oxigênio. Aí o que acontece? Quando você reage, né, quando ele reage à água, normalmente forma o quê? Ácidos, tá bom? Então temos aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico é formado do quê? Do trióxido de enxofre, tá? Então, no caso aí, misturado com a água, forma o quê? Ácido sulfúrico, tá bom? Então, são elementos, esses aqui são os três aqui, são ácidos, né, que normalmente são causadores, né, da chuva ácida. Óxidos anfóteros, né? Então, são os óxidos que têm um caráter intermediário, né? Ou seja, entre ácidos e bases. Então, por quê? Porque eles reagem com ácido e reagem com base também. Só que ambos formam os sais, né? Cada um deles, um com ácido e o outro com a base. Então, temos aqui, como exemplo, o monóxido de zinco, né? Que ele sofreu uma reaçãozinha junto com o ácido clorídrico e formou cloreto de zinco, tá? Assim como uma mesma substância, o monóxido de zinco, reagiu com hidróxido de sódio, formando o que? O zincato de sódio, tá ok? Lembrando-se, né, que isso aí, o zincato, né, ZnO2, você vai encontrar na tabela que eu sugeri na parte de sais, tá? Então procure essa tabelinha, né, que ela é importante, né, porque essa tabela, ela mostra quais são os ânions, né, os mais importantes, os que a gente usa mais, tá? Ok? Seguindo aí. E chegamos então aos óxidos neutros, né, ou chamar de indiferentes. O que é que acontece? Todos são covalentes, ou seja, têm coligações covalentes e não reage com ácido e nem com a base. Enquanto o outro, né, o anfótero, reage, esse não reage nem com a base, nem com ácido, nem com água, mas pode reagir com oxigênio, tá ok? Então temos aqui o monóxido de carbono, tá? Lembre-se, eu estou colocando aqui monóxido de carbono, não é dióxido. Dióxido, né? Ele já acontece, ele já tem a reação, tá bom? Ele, no caso aí, é um óxido ácido, tá bom? Então, no caso aí, o monóxido, né, ele não reage, né, com água, tá? Ele reage com oxigênio. Temos aqui, ó, aqui embaixo, né,
formando o CO2, ok? Então, óxido neutro. E finalmente chegamos aos peróxidos, né? Então, os peróxidos, pessoal, ele é conhecido, né, com essas fórmulas em relação a metais alcalinos, né? Então, metal alcalino, M2O2, e quando é em relação ao metal alcalino, é essa fórmula aqui, o metal e o O2, né? O oxigênio, ou seja, ambos os oxigênios, né? Lembrando que o metal alcalino, ele é família 1A, por isso que ele é M2, tá? Ele vai receber os, né, digamos assim, na fórmula. Quando você faz o método de abraço, a carga menos 2, né, vai virar a quantidade, né, de metais, que no caso aí são 2. Já no caso de metais alcalinos terrosos, são família 2A. Então, nesse caso aí, a carga negativa do 2, quando é jogada para o metal, né, ele praticamente não vai se cancelar, tá? Porque o metal, no caso metal alcalino terroso, ele é mais 2, tá bom? Então, são formados por metais alcalinos terrosos, né, uma coisa ou outra, e hidrogênio, né? E possui oxigênio com NOx igual a -1, ok? Outra substância que a gente conhece, tá? No que é o peróxido, né? Que é a água oxigenada, tá bom? Outros exemplos que tem aqui, né? Tá vendo aqui? Nesse embaixo. Até esses dois aqui são metais alcalinos, os outros dois são alcalinos terrosos. Então aqui, como o peróxido de hidrogênio é importante, né? Oxigenada, estamos aqui separando, tá? Mas não é a nova classificação, é a mesma, peróxido, né? Então, é uma solução aquosa que decompõe facilmente na presença da luz, tá? Fotólise. Não, ou seja, você tem que colocar, né, água oxigenada sempre guardar no vidro mais escuro, né? Para que a luz não incida, né, diretamente sobre ele, ocasionando a decomposição e ele perdendo o efeito, né? Então, é utilizado como agente oxidante bactericida, ok? Então, ou seja, se você for passar isso aí no ferimento, né, a presença de alguma bactéria, né, ele vai ocasionar a morte dessa bactéria. Tá? Então, temos os principais óxidos de utilizações, né? Então, temos aqui a oxigenada, né? Temos aqui a oxigenada, no caso aí, aquela que a gente usa para colorir, descolorir a pele, né? Ou seja, tem a água sanitária, né? Então, a oxigenada é também de outra forma aqui, tá? Também temos o dióxido de silício, que é abundante na costa, né? É um dos componentes cristais das rochas de areia, né? Então, ele causa, né, a formação desses cristais. Né? O que mais? Temos o óxido de cálcio, né? Então, aqui, no caso aí, é o CaO, né? Que é o cal, né? Então, é usado na agricultura, na diminuição da acidez, né? Por quê? Porque, no caso aí, esse aí, ele vai virar o quê? Vai virar uma base na presença da água, tá ok? Então, o que é que acontece? Já que o solo está ácido, quando joga essa substância, né, o que é o cal, né, vai fazer com que aconteça uma redução dessa acidez, tá bom? Vai cancelar, vai produzir uma reação chamada neutralização, né? Vai produzir sais, né, junto com água. Tá? É um óxido nitroso, né, que normalmente é usado por alguns dentistas, não aqui muito no Brasil, né, porque o pessoal é considerado como gás hilariante, né? Então, a pessoa anestesiada durante, né, o tratamento dentário, mas aqui no Brasil provavelmente a gente quase não usa ou, né, ou não usamos mesmo, né? Eu pelo menos nunca usei, né? E o monóxido de carbono, né? Então, o monóxido de carbono, a gente conhece o monóxido de carbono, certo? Da descarga dos carros, né? O gás que é eliminado da combustão, né, dos veículos, né? Então, o monóxido de carbono é muito perigoso, né? Ele afeta a nossa respiração, afeta nossos glóbulos vermelhos, né, e tudo mais, tá bom? O dióxido de enxofre, né? O que acontece? Ele é produzido às vezes em algumas indústrias, né? Aí o que acontece? Quando ele entra na atmosfera, ele pode ocasionar a chuva ácida, né? Então tem uma representação aqui, né? De como é formado a chuva ácida. Temos NO2 aqui embaixo, óxidos de nitrogênio, né? Que são provenientes da eliminação de gases dos veículos, né, veiculares, e temos o dióxido de enxofre, que é a eliminação, né, são gases que são eliminados das indústrias, né. Então, quando eles entram em contato, né, são misturados, existe então o que é a formação de o ácido sulfúrico, né, substâncias que são o HNO3, né, que é o ácido nítrico. Então, são ácidos que afetam, né, que atacam as plantas, né, destroem, né, então elas acabam morrendo, acaba afetando também os rios, os lagos, e quando chove, por exemplo, em estruturas, né, em prédios, em estátuas, né, podem causar o desgaste, tá bom? Então, pessoal, isso aí encerra, né, nossa aula de hoje, tá bom? Desculpe ter demorado, mas é um assunto relativamente longo, né, por causa da classificação, certo? E para que fique bem explicado, né?
Vocês sabem, né? A gente estica um pouco mais. Então, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau.